Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 60. Margarida pede perdão à irmã e diz que não quer continuar brigada com ela. Gardênia diz que brigou com ela, pois sabia que ela e Jacinto estavam de segredinho, e ressalta que já descobriu o que eles estavam escondendo, e mostra a eles o passaporte de Eduardo. Os dois ficam surpresos. Lúcio aparece na casa dos Elizalde e ameaça Tomásia com uma arma, e a pede para chamar Bárbara. Gardênia pergunta à irmã se ela sabia desde o começo que Franco é na realidade Eduardo. Jacinto aparece e diz que sim. Margarida diz que omitiram dela com o intuito de protegê-la. Gardênia pergunta o que fará agora, e Jacinto a orienta a contar a Eduardo que já sabe a verdade. Tomásia acorda Bárbara e lhe diz que Lúcio está na cozinha com uma arma. Bárbara decide ir até lá. Furiosa, Bárbara chama Lúcio de verme e o manda embora. Lúcio saca a arma e diz que dessa vez não será ela que dá as ordens. Bárbara diz que se ele não disser o que aconteceu, não poderá ajudá-lo. Lúcio diz que precisa de muito dinheiro para fugir. Bárbara lhe pergunta o que aconteceu para ele estar alterado. Lúcio se nega a contar. Bárbara diz que gostaria de ajudá-lo, mas não dispõe do dinheiro no momento. Eduardo se exercita durante toda a noite, pois quer estar bonito para o encontro com Fernanda. Lúcio a segura pelo braço e a ameaça com a arma. Bárbara diz que se lembrou que no cofre de seu marido tem algo que pode ajudá-lo. Lúcio diz que acompanhará Bárbara até o quarto. Tomásia aparece e diz que Gonçalo acordou e a espera no quarto. Bárbara pede a Lúcio que confie nela e a deixe ir ao quarto. Lúcio resolve fazer Tomásia de refém, enquanto Bárbara não volta. Gardênia diz a Margarida que Eduardo tem uma dívida com ela e irá o confrontar sobre não ter respondido sua carta, quando eram crianças. Steve conhece Érica e a convida para a festa que Franco está organizando, utilizando a mesma artimanha que usou a convidar Fernanda. Érica pergunta se nessa festa será acompanhante de Franco, e ele diz que sim. Lúcio diz a Tomásia que ela tem apenas 2 minutos de vida. Enquanto isso, Bárbara penteia os cabelos em seu quarto. Eduardo diz a Steve que Érica e Fernanda pensarão que ele é um cafajeste, pois ele convidou as duas para o mesmo evento. Steve diz ao amigo que convidou Érica para analisar se Fernanda sentirá ciúmes dele com ela. Eduardo fica aborrecido e diz que não dará mais nenhuma festa. Nesse instante, Gardênia bate na porta e Steve a atende. Bárbara aparece na cozinha, mostra uma joia finíssima e diz a Lúcio que se ele vendê-la, poderá matar sua fome por 10 anos. Gardênia fica surpresa que Franco tenha sentido sua falta. Franco diz que o trabalho dela é ficar em casa para quando ele precisar. Gardênia diz que Franco é daquelas pessoas que gosta de ter funcionários sentados à sua disposição. Franco diz que é isso mesmo e reitera que não se trata de ficar sentada esperando, mas sim de que é o trabalho dela. Gardênia diz que o compreende e lhe pergunta qual é o trabalho de Eduardo Juarez. Franco fica surpreso. Lúcio fica temeroso em aceitar o colar dado por Bárbara, pois acredita se tratar de uma armadilha. Lúcio diz que não sabe o que faz com a joia. Bárbara lhe dá o endereço de uma joalheria e diz que é bem provável que ele consiga uns 200 mil pelo colar. Gardênia entrega o passaporte de Eduardo e diz que encontrou com um morto. Eduardo pede explicações e Gardênia diz que o passaporte estava em poder de René Manzanares. Ela explica que Jairo e Lúcio aprenderam na casa de Lúcio enquanto Manzanares revistava a fazenda. Eduardo lamenta por tudo que Gardênia passou. Ela o pergunta como deve chamá-lo agora que sabe que ele é Eduardo. Ele diz que assim que se explicar, ela irá entendê-lo. Gonçalo não compreende o motivo de Lúcio ter pedido mais dias de férias e reitera que o achou sujo e mal educado. Bárbara concorda e diz que ele estava com um aspecto muito estranho. Fernanda convida Franco para conhecerem um lugar a cavalo e os dois saem. Gardênia chora ao vê-lo ir. Após cavalgarem muito, Fernanda e Eduardo chegam ao celeiro onde será construído o centro comunitário. Vladimir conta a Adriano que Priscila lhe disse que conseguiu a vaga que ele queria no Grupo Lactus. Animada, Fernanda descreve para Franco os planos que tem para o local, mas se dá conta que o homem não está lhe dando atenção, pois está entretido com uma viga que contém um coração desenhado com 2 iniciais. Franco diz a ela que aquilo deve estar ali há muitos anos e ressalta que é incrível uma coisa tão simples, certamente feita por crianças, poder durar tanto tempo. Fernanda o observa atentamente. O homem reitera que é possível que o amor que levou o casal a marcar aquele coração não exista mais. Margarida diz a Jacinto que Manzanares morreu para
para salvar Gardênia e merece um enterro digno. A mulher chama o marido para irem à casa de Lúcio para rezarem um Pai Nosso. Franco diz que se o casal que fez aquele coração voltasse a vê-lo, seria o mesmo que estar em frente a uma coisa morta. Fernanda lhe pergunta por que ele acredita que o casal não esteja mais apaixonado. Franco responde que isso seria um milagre e ele não acredita em milagres. Fernanda lhe pergunta se ele não acredita em milagres ou no amor. Franco responde que para acreditar em milagres é necessário acreditar no amor e ele não acredita no amor, e isso o faz crer que esse casal não esteja junto. Bárbara diz a Gonçalo que roubaram um colar que ele a presenteou em seu aniversário. Gonçalo a abraça e pergunta como isso aconteceu. Franco diz que aprendeu que o amor é frágil e fugaz. Fernanda diz que Franco tem uma visão muito pessimista do amor. Franco a responde que não é pessimismo e reitera que viu muitos casais semeando o amor e depois só colheram lágrimas. Fernanda diz a ele que conhece a história daquele coração. Franco lhe pergunta se o casal continua juntos. Fernanda diz que estão separados, mas não porque deixaram de se amar, mas sim porque o destino foi cruel com eles. Franco a pergunta como sabe, e Fernanda diz que aquele F é a inicial de seu nome, e Franco sorri. Margarida se assusta ao ver Manzanares no buraco que Lúcio abriu. Fernanda diz que aquele coração deve estar ali há uns 15 anos. Franco diz que aquilo foi um amor de criança, e se voltassem a se encontrar, aquilo pareceria uma travessura. Fernanda diz que justamente por não ter sido uma travessura, que não voltaram a se ver. Ela diz que tem certeza que ele soube que ela iria se casar e resolveu arruinar seu casamento. Franco diz que a reação desse homem prova que ele continua apaixonado pela menina, mas Fernanda deixou de amá-lo, pois ama Adriano. Fernanda lhe dá razão e crê que foi isso que ele pensou. Franco diz que isso é compreensivo e ressalta que se a mulher que ama se casasse com outro é porque deixou de amá-lo. Fernanda diz que o correto seria perguntar a ela, e Franco diz que nas condições que ela o descreve seria impossível. Fernanda diz que ele tirou conclusões precipitadas e, além do mais, ele nunca respondeu suas cartas. Essa frase é um baque para Eduardo, que a pergunta o nome da pessoa a qual refere. Fernanda diz que se chama Eduardo e reitera que é o mocinho justiceiro o qual Eduardo citou tempos atrás. Franco a pergunta se realmente escrevia cartas para ele. Fernanda diz que escrevia, mas nunca obteve respostas. Franco diz que há a possibilidade dele nunca ter recebido essas cartas. Fernanda diz que isso é impossível e ressalta que se isso fosse verdade, significaria que Soledade nunca entregou as cartas. Franco fica surpreso e Fernanda explica que quando foi estudar fora do país, sempre que escrevia para Soledade, enviava junto uma outra carta para que ela enviasse ao mocinho justiceiro. Franco fica surpreso. Margarida sugere que contem a Eduardo sobre o cadáver de Manzanares, para que ele decida o que fazer. Gonçalo coage Tomásia sobre o sumiço do colar e a empregada diz que não roubou, mas Gonçalo não se convence e pede a Bárbara que entre em contato com o delegado. Nesse instante, Bárbara diz que já sabe quem roubou o colar e acusa Adriano.